Bora lá. Óbvio, começo de curso, introdução à nuvem e AWS. Vamos entender o que de fato é a nuvem. A gente fala ela de de maneira genérica, e aí a gente pula às vezes a definição formal. Então vamos definir, tá? Agora sim, começando. Gente, de novo, né? A gente, bota na nuvem, tá rodando na nuvem, tal da nuvem. Todo mundo no dia a dia, às vezes, a gente vai na TV, vê em mídia social e às vezes não fica claro o que que é isso. Como que Ô Pedro, o funciona? que que é nuvem, Pedro? Eu vou ficar perto de Deus? O que que é nuvem, Pedro? Não, é uma coisa meio abstrata, né? O que isso significa? Você tem que entender como que as coisas por trás dos panos funcionam. Então, eu tenho um aplicativo, eu tenho um site, eu tenho alguma coisa, né? Online. Isso roda dentro de um computador bem mais parrudo, que a gente vai chamar de servidor. Normalmente era feito o quê? A empresa que tem o aplicativo, o site, tem que comprar um monte de servidor, colocar dentro de uma salinha especial lá na empresa dela, isso vai chamar data center, e, cara, além de comprar aquelas máquinas que são caríssimas, custam milhares, às vezes milhões de reais, tem que montar, configurar, cuidar de ar-condicionado, cuidar de manutenção, tanta coisa para cuidar daquilo ficar funcionando, e às vezes, mesmo assim, não funciona. Porque às vezes a equipe de marketing resolve trabalhar bem. Nossa, como trabalha bem! E aí essa aplicação que tinha 10 mil usuários, do dia para a noite vai para 1 milhão de usuários. E aquelas máquinas que aguentavam 10 mil usuários agora precisam aguentar 1 milhão de usuários. E aí? Você vai lá na Kabum e vai comprar lá mais máquina e vai chegar amanhã? Não. Você vai ligar lá na Dell, você vai ligar lá na HP, você vai ligar em empresas que vão montar isso sob demanda e vai demorar semanas, às vezes meses, até esses novos servidores chegarem, serem configurados, serem montados, cabeados e estiverem funcionando. Então você tem que prever estas épocas do ano que você vai ter mais acesso. Imagina você é uma Amazon.com, onde no Dia das Crianças, no Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, o acesso multiplica em fatores incríveis. E aí? Você tem que ter máquina para essas épocas do ano, para esses picos máximos. Então você vai comprar máquinas para esses picos máximos. E o resto do ano que eu não tenho tanta gente? Aquelas máquinas que eu comprei ficam ociosas, paradas. Ou seja, eu estou perdendo dinheiro. Então, justamente a Amazon, lá em 2006, como ela era e é hoje a maior varejista do mundo, ela tinha esse problema. Muito recurso computacional parado para atender em picos sazonais. Natal, Dia das Crianças e etc. Então ela começou a pegar essas máquinas paradas, beleza, durante o ano e alugar pela internet. Então o conceito de nuvem, gente, simplesmente é comprar recurso computacional pela internet em data centers que não sou meu. Então, eu não vou ter mais data center, eu não vou ter mais servidor. Quem vai ter? Outra empresa. E eu vou contratar, beleza? Pela internet, sob demanda. Uso, pago. Parei de usar, não pago. Olha que ideia simples. Muito simples. Eu estou alugando computador pela internet. Só isso. E como não está rodando mais na minha empresa, está rodando lá na Amazon, está rodando lá no Google, está rodando lá na Microsoft, não importa, né? Todas as empresas hoje de tecnologia oferecem nuvem, tá? A gente vai falar aqui da AWS hoje, mas simplesmente falou de nuvem, falou, estou rodando recurso computacional em outro lugar. Para não falar que está rodando lá em outro lugar, para não falar que está rodando lá onde eu não sei onde é, eu falo que está rodando lá na nuvem. Onde é a nuvem? Não sei, só não é aqui mais na minha empresa. Então, eu que tenho um aplicativo, eu que tenho um site, eu paro de me preocupar com infraestrutura de TI, que dá um trabalho, cara, dá muito trabalho. Quem já trabalhou em data center sabe o desespero que é. Deixa esse trabalho para quem entende disso. E você vai se preocupar com o principal da sua empresa, que é o seu aplicativo, que é a sua invenção, que é o seu site, que é a sua tecnologia. Picos máximos de uso durante o ano não são mais problemas. Capacidade de recursos, eu vou comprar um número certo de máquina ou não, não é mais um problema. Se eu tenho um armazenamento suficiente para aguentar tantas coisas guardadas, não é mais um problema. Se eu precisar de uma máquina maior, eu clico 2 ou 3 botões e subo uma máquina. E se não precisar mais dela, eu clico 2 ou 3 botões e deleto a máquina.
e paro de pagar de novo. Ideia relativamente simples, mas que lá em 2006, a AWS foi a primeira a começar a ofertar isso para o mundo, e hoje em dia, todas as empresas de tecnologia fazem a maior parte do faturamento delas com isso. Até uma métrica, tá? Para a gente encerrar aqui, a AWS, Amazon Web Services, é só a parte da Amazon que vende nuvem. A Amazon ainda é a maior varejista do mundo e dá muito dinheiro isso, né? Com certeza dá muito dinheiro. Só a AWS é responsável por mais da metade do lucro da Amazon. Você tem ideia, né, do braço de tecnologia da Amazon é responsável por maior parte do lucro deles. E varejo dá dinheiro. Então não é bobeira, tá? Não é bobeira mesmo. Então a Amazon não é nenhuma varejista. A Amazon, na verdade, é uma empresa de tecnologia que também trabalha com varejo. Eu gosto de falar assim. Microsoft, Google, Huawei, Oracle, todo mundo hoje, por trás dos panos, o que ganha mais dinheiro é vendendo computação, é vendendo infraestrutura, é vendendo nuvem. Beleza? Então, falou nuvem, falou rodar TI, rodar a infraestrutura no data center de outra pessoa. Não mais no meu. Estou livre disso. Legal? Então, basicamente, é isso que a nuvem vai ser e ela vai trazer para a gente. Palavra-chave, entrega sob demanda. Eu consigo comprar máquinas, armazenamento, banco de dados, seja lá o que eu precisar, sob demanda. Vou lá, clico, crio o serviço, uso, gostei, maravilhoso, não quero mais, eu deleto. Eu vou pagar por hora, vou pagar por giga, vou pagar por segundo. Cada serviço vai ter um modelo comercial diferente, tá? Independente disso, é sob demanda. Não tenho grandes investimentos iniciais. Eu não vou pagar milhares e milhões de reais em uma máquina horrivelmente grande. É uma máquina pequena. Eu testo só um pouquinho. Vejo se funciona, pagando conforme necessário e só o que eu uso. Parei de pagar quando eu paro de usar. E tá beleza. A gente comumente diz que o que a gente precisa é computação e armazenamento. E, de fato, eu subo lá os servidores no serviço que sobe o servidor para mim. Eu subo lá armazenamento no serviço que sobe armazenamento para mim, banco de dados, serviços mais específicos. Gente, a AWS é uma caixa de ferramentas. Eu tenho mais de 200 serviços. Cara, é serviço. Eu, como consultor AWS há 4 anos, não conheço todos. Não dá para conhecer todos. Tem IoT, tem Machine Learning, tem ciência de dados, tem computação, tem até computação quântica na AWS, seja lá o que isso for, né? Não importa aqui para a gente não tem que conhecer todos. Não dá para conhecer todos. A gente quer conhecer os principais. 5, 10, 15 serviços, pô, você já está mais do que munido para trabalhar. Então, a gente vai ver hoje, então, pronto, esses principais serviços, uns 10 ou 15 serviços, e olha, já vão ver que vai ser uma dificuldade, porque é uma orgia de siglas. É sério, gente. Brincadeira, mas vocês vão ver que é muita sigla, porque os serviços vão sendo nomeados em sigla, porque não tem como falar tanta coisa o tempo inteiro. Vocês vão entender durante o treinamento. Tá? Beleza. Ah, Pedro, nuvem é legal, nuvem é animal, quer dizer que eu vou chegar segunda-feira lá na minha empresa, vou pegar os meus servidores e vou botar fogo, quebra, abaixa os servidores, não serve para nada, vamos para a nuvem. Calma, né? Calma, calma. Dá para ser assim? Não, não precisa. Uma empresa que nasce hoje, uma startup, essas empresas de tecnologia novas que vêm com investidores colocando milhões de reais nela e quer criar uma nova solução hoje, ela costuma nascer na nuvem. A empresa já não se preocupa com data center desde o começo, mas não tem problema. Se hoje você já tem um data center, aliás, o nome para isso, quando eu já tenho um data center na minha empresa, é on-premises. O mercado chama isso de on-premises. Então, meu servidor, meu aplicativo, ele está on-premises, ou seja, eu estou cuidando dele ainda no meu próprio data center. Tá? Funciona. O on-premise é bom. Você tem um controle tão específico do seu hardware, isso faz sentido em alguns momentos, tá? E sempre, na maioria das vezes, a nuvem é mais legal. Mas se você já tem um on-premise, deixa lá. Vai durar mais 5 anos. Às vezes vai durar até mais 10 anos. Novos aplicativos, um backup, algum sistema de recuperação que você quer montar, montar na nuvem. E aí você vai ter o que quase todas as empresas têm hoje,
o modelo híbrido, um pouquinho de nuvem, um pouquinho de on-premise, e aí você vai migrando. O que é 5% nuvem e 95% on-premises hoje, vai trocando com o tempo. Passou 1 ano, 2, 5 anos, agora é metade, metade, passou 10 anos, toda aquela minha máquina está velha, eu começo a desprovisionar, até que eu tenho um modelo 100% nuvem, né? O on-premise, gente, um servidor, não é uma coisa que você vai lá vender no Mercado Livre. Pode até tentar, mas é uma coisa tão personalizada, específica, que não tem um mercado paralelo para isso. Você usa até aquilo não funcionar mais, tá? Então, desse jeito, em vez de recomprar mais coisas no Prime, você vai indo para a nuvem, e aí você vai ter nesse modelo híbrido temporário, até que você migre para a nuvem. De qualquer maneira, o que isso vai trazer para a gente? Agilidade, elasticidade, economia de custo e uma implantação rápida. Talvez um pouco óbvio para alguns, talvez não. Então, quando eu falo agilidade, gente, é o que eu já estou dizendo aqui. Eu não tenho mais que esperar meses para comprar uma máquina. Pelo amor de Deus, até configurar tudo aquilo, o mundo já acabou. Aqueles milhões de usuários já foram embora porque o meu aplicativo não funcionou. Eu consigo só criar e atender. Eu testo, eu inovo, eu não espero. E, cara, eu experimento. Isso, para quem trabalha com infra, para quem já trabalhou com data center, sabe a vantagem absurda que é. Eu sou elástico, eu me mexo, eu aumento e eu retraio, eu vou para cima e eu vou para baixo. Muitos usuários aumentam a máquina, poucos usuários diminuem a máquina. Eu não tenho muita habilidade de fazer isso no on-premise. Na nuvem, eu posso simplesmente ir criando recursos e deletar quando eu quiser. E quando deletar, eu paro de pagar. De novo, ideia simples, né? Mas eu não tenho no on-premise. Aqui eu tenho. Isso vai me dar, obviamente, economia de custo, porque eu estou pagando conforme eu uso. Eu estou trocando, então, despesas de capital, que é comprar um ativo, uma coisa que deprecia, que custa muito dinheiro na minha empresa, por serviço. É trocar material por serviço. Ativo por despesa variável. Tá? CAPEX por OPEX. É o termo que o mercado usa, não se preocupa, mas eu consigo ter um controle muito mais eficiente dos meus custos. Não vou ter mais gastar dinheiro com manutenção, com instalação, eu vou só pagar o recurso que eu preciso e, afinal, implantar isso muito rápido. Beleza? Os recursos da nuvem as vantagens da nuvem vão ficando óbvias conforme a gente vai conhecendo, tá? Estamos só aqui tapeando por cima o que a gente vai ver, mas é isso. De boa. Nuvem não está rodando mais em casa, não está mais on-premise, está lá no data center de outra pessoa e eu não vou mais me importar em ficar resolvendo servidores. Chega. Ô Vamos Pedrão, focar no que importa. até, desculpa aí te interromper, um exemplo bem interessante em elasticidade, por exemplo, você até conseguiu voltar o slide lá para a gente falar um pouquinho, é Black Friday, né? Quando tem Black Friday, quando tem... Poxa. É aquela votação do Big Brother, que assiste aí, aquela o último paredão, ou é Black Friday bombando, que é bem sazonal ali, né? Então tem um período de pico ali de acesso, e você imagina se não tivesse computação em nuvem, a empresa teria que ter uma estrutura para atender assim, a capacidade máxima naquele dia em todo o período do ano ali, e ia ficar muito tempo ocioso, né? Muito dos recursos ociosos, não ia usar toda a capacidade. Na nuvem, a gente pode aumentar durante um período os nossos recursos, então é Black Friday e tudo mais, aumenta. Acabou a Black Friday, diminui e paga só pelo que você está usando. E aí que vem a economia de custo ali que o Pedro falou, tá? Então é só um exemplo que a gente trouxe para vocês, né, ficar mais tangível aí, dá para entender melhor, mas é muito interessante. E, gente, uma Black Friday, por exemplo, não é, 30% mais de acesso, 70% mais de acesso. É 1000% mais. É 2000% mais. Às vezes 10, às vezes 20. Imagina você ter 10 vezes mais recurso computacional do que você precisa e deixar isso parado durante o resto do ano. Não dá mais para fazer isso. Tá? Isso muda muito dependendo do que você faz na internet, né, de qualquer sua empresa, mas imagine esse tipo de problema. A nuvem resolve maravilhosamente. Beleza? Então, uma leve aqui introdução ao que é o conceito e as vantagens que isso traz para a gente. Vão, então, finalmente conhecer a AWS. E antes de conhecer os seus serviços, nada mais justo do que entender, literalmente e fisicamente, como a AWS funciona.
tá bom? Se eu não tenho mais um data center, então o que vai ser a AWS? Um conjunto de data centers. Olha aqui nesse mapa. Cada bandeirinha laranja é um data center da AWS. Na verdade, não é um data center. Ela vai chamar isso de um nome específico, de região. Região de São Paulo, região da Cidade do Cabo, região de Mumbai, Espanha, Canadá, Ohio, Oregon. Eu tenho um monte de regiões. Aliás, esse mapa está até desatualizado. Aqui deve ter 22 regiões, mais ou menos. Hoje a AWS está com 29. Vai lançando todo ano regiões novas, tá? Mas na América do Sul, na América Latina, na verdade, a gente só tem São Paulo ainda. Não se preocupa. Então, vamos entender esses componentes aqui. Primeiro, claro, a região. Eu até falei errado, a região não é um data center. Na verdade, a região é um conjunto de data centers. É um grupo legal de data centers. Eu escolho lançar os meus serviços em uma região ou em outra. São Paulo, Estados Unidos, Espanha, Austrália. Eu vou colocar onde os meus usuários estão, porque eles vão acessar mais rápido ou menos, tá? É uma questão de latência. Eu escolho a minha região certinha, e aí os meus serviços vão ser provisionados num conjunto de data centers que compõem aquela região, tá? Então, é uma localização geográfica completamente separada das outras. Se a região de São Paulo, por um azar absurdo, dá um problema, nada as outras regiões têm a ver. Caiu a região da Espanha. A de São Paulo nem está sabendo. Elas são isoladas. Claro, essa é a ideia. Se dá problema em uma, não dá problema na outra. Então, são localizações geográficas separadas em lugares do mundo. Aí sim, a região é composta de data centers. E eu não vou chamar de data center. Na verdade, a AWS vai chamar de AZ, Zona de Disponibilidade. E, gente, vou dar o primeiro recado aqui do inglês. Não foge do inglês. Ah, Pedro, para você é fácil falar, você já sabe. O mercado usa os termos em inglês. A AWS usa os termos em inglês. O mundo, principalmente em tecnologia, usa termos em inglês. Eu mesmo vou falar aqui. Então, ninguém fala zona de disponibilidade, até porque é um nome ruim de falar. A gente abrevia como AZ, Availability Zone, do inglês. Beleza? Então, quando eu falar AZ, eu estou falando de zona de disponibilidade, que é o data center. Então, toda região é formada de AZs. Quantas? Pelo menos duas. Olha o nome, disponibilidade. É o quê? O serviço funciona. Se uma cair, o outro tem que funcionar. Então, eu não tenho disponibilidade se eu tiver só uma AZ. Não faz sentido? Então, eu vou ter em cada região, isso cai na prova de Cloud Practitioner, hein? Quantas AZs eu tenho, pelo menos, em cada região? Duas. Claro, se uma cair, a outra continua funcionando. Pedro, dá para todas as AZs pararem de funcionar? Cara, tem que cair um meteoro meio que na cidade, tem que dar um problema bom. Mas, estatística, nada é 100%, né, gente? Pode acontecer. Nunca aconteceu até onde eu sei. Mas, quando eu falo de data center, eu falo de AZ. As AZs são conectadas por links dedicados de fibra de alta velocidade e alguns serviços vão ficar provisionados em uma AZ, alguns ficam em várias automaticamente. A gente vai entendendo isso. Então, quando eu volto para o meu mapa, eu tenho as minhas regiões. E agora eu sei que cada uma dessas bandeiras são formadas de diversos data centers. Em São Paulo, por exemplo, eu tenho 3 AZs. No norte da Virgínia, que é a principal região da AWS, eu tenho 6 AZs. Ohio, 6 também. Espanha, se eu não me engano, eram 4. Irlanda eram 3. Não interessa quantas AZs tem lá. Eu sei que pelo menos vão ter 2. É isso que eu quero. Se eu poder colocar um serviço em uma, eu sei que se der um problema, a outra vai continuar funcionando. Tá? Cada bandeirinha, uma região. Cada região é formada de data centers, que eu vou chamar agora de zona de disponibilidade ou AZ. Legal. Pedro, sou um cara detalhista, velho. Eu sou um cara que presta atenção. Eu tô vendo aí, seu safado, que você não tá me falando uma coisa. Opa, tem as bandeirinhas aqui. Mas se olhar bem de perto, tem uns pontinhos rosas, uns pontos aqui de intersecção que não tem nenhuma bandeira. Olha aqui em cima do meu mouse, olha aqui em cima do outro, mais ou menos aqui na Argentina, Uruguai, mais ou menos aqui no Chile, mais ou menos aqui no Equador, sei lá. O que é isso? É um data center? O que é?
Ou só desenhou de besta aí no mapa? Não, não foi de besta. Na verdade, é o terceiro e último componente da nossa infraestrutura global. São as zonas de presença. É de pontos de presença, zona de presença, localização de borda, edge location. Putz, você vai ver um monte de nome. Aqui está ponto de presença, vamos seguir com isso. É como se fosse um data center também. Eu vou chamar ele de mini data center, um data center bem pequeno, que eu não tenho acesso, eu não uso mais os serviços da AWS uso. E aí, em vez de um serviço ir pela internet até o usuário numa velocidade específica, ele vai pelo ponto de presença. E como é um data center, uma infraestrutura, um cabeamento controlado pela AWS, a informação, o dado chega do ponto A até o ponto B, passando por ele, numa velocidade muito mais rápida. Os serviços não usam por padrão. Alguns serviços eu posso habilitar usar pontos de presença espalhados no mundo inteiro. E aí a latência vai ser menor, e aí a velocidade de download e upload vai ser muito melhor. Vai chegar do ponto A até o ponto B de maneira muito mais rápida. Tem um serviço que só vai fazer isso para a gente, é um serviço de CDN, que a gente vai conhecer lá no final, a gente não tem que se preocupar muito agora. Mas, quando eu falo da infra global da AWS, acabou. Só isso. Regiões onde eu coloco meus serviços. Às vezes, são os data centers que compõem as regiões, só que além deles, eu também tenho os pontos de presença. Esses mini data centers, locais de presença um pouco distantes, que eu não vou acessar diretamente, mas os meus serviços, indiretamente, vão usá-los quando eu pedir para dar mais performance. Beleza? É isso. No que a AWS é feita. É a nuvem que é rodar TI e serviço de computação em outro lugar, não mais na minha empresa. Isso vai me dar agilidade, elasticidade, muita economia de custo, muita economia de custo. E a AWS é espalhada com as regiões, com as AZs e com os pontos de presença. Beleza? Sem jogo, sem esquema. É simples, não é para ser complicado.